Shalom a todos e boa noite. Obrigado por sintonizarem nosso canal. Eu sou o Dr. Itzhak Shapira. Esta transmissão de hoje é diferente de qualquer outra que já fizemos em nosso canal. Quero aproveitar o momento e agradecer a todos que estão assistindo e espero sinceramente que vocês compartilhem e curtam para que muitos assistam isso. Alguns dias atrás, Tucker Carlson convidou para seu programa de estúdio J.D. Hall, um pastor cristão que, ironicamente, está aqui na minha região, em Montana. Tive a oportunidade de ouvir atentamente o programa e ouvi com atenção tanto o Tucker quanto o J.D. para tentar entender o ponto de vista deles. Até mesmo, em alguns momentos, tentando dar a eles o benefício da dúvida. Hoje à noite, amanhã, depois de amanhã e até mesmo na noite seguinte, analisarei tudo o que foi apresentado por Tucker Carlson e J.D. Hall. Por quê? Porque eu realmente acredito que a verdade é importante. Antes de começar, quero compartilhar algo diretamente. Espero sinceramente que este vídeo chegue até o Tucker e o J.D. Minha porta está aberta para uma conversa, para um debate e, mais importante ainda, até mesmo para a reconciliação, mesmo neste tempo em que a verdade, como disse o profeta Isaías, está em falta. O objetivo deste programa não é envergonhar ninguém, nem atacar ninguém pessoalmente, mas sim olhar para a verdade, olhar para as Escrituras. Espero que este convite para um debate público, Tucker, se você realmente se importa com a verdade, como diz, me receba em seu programa, convide o pastor. Vamos conversar sobre isso cara a cara e, mais importante ainda, vamos raciocinar juntos. Alguns de vocês conhecem minha história. Fui criado em um lar judeu, observante em Israel, e já nos meus 20 anos encontrei Yeshua, o Messias judeu. Agora que estou com 50 anos, posso dizer que passei a maior parte da minha vida reconciliando Jesus, Paulo, Pedro, os discípulos, os apóstolos e o Novo Testamento com as coisas com as quais fui criado, o judaísmo. As coisas que mais me afetaram e me perturbaram profundamente no vídeo feito por J.D. Hall junto com Tucker é que eles tentam separar a raiz do cristianismo, que é sem dúvida judaica, tentando separá-la completamente do cristianismo normativo de hoje. Espero que muitos pastores assistam a este programa. Este programa é voltado para a verdade e pegarei tudo o que foi dito e explicarei para vocês a grande narrativa falsa, os enganos e as mentiras. Agora quero acreditar que o pastor e Tucker estão enganados, talvez por falta de entendimento. E é por isso que hoje faço um chamado para um debate público. Gostaria de fazer isso em um ambiente neutro. E pastor J.D. Hall, minha casa está aberta. Venha tomar um café. Eu prometo a você, nós judeus não mordemos. Adoraríamos receber você aqui. E quanto ao Tucker, se a verdade ainda é algo que lhe interessa, por favor, me convide para o seu programa. Deixe-me apresentar outro ângulo ao analisar as Escrituras e a verdade. Porque o que foi apresentado no especial de quase 2 horas com J.D. Hall está muito longe da verdade. Manipulando, distorcendo, mentindo sobre as Escrituras para benefício próprio. Qual é a agenda? Eu não sei. No entanto, se a prioridade ainda for a busca pela verdade, então que a verdade seja dita. No programa de hoje, o primeiro episódio, quero que vocês ouçam atentamente as palavras de J.D. Hall e Tucker Carlson, enquanto Tucker Carlson pergunta ao pastor sobre Israel e especificamente sobre Gênesis capítulo 12, versículo 3. É o próprio pastor quem disse: tudo o que os cristãos precisam fazer é abençoar Cristo, não os judeus. Se você abençoar Cristo, se você abençoar Jesus, será abençoado. Isso não tem nada a ver com o povo judeu.
Amigos, essa é uma grande falácia que eu gostaria de desmascarar com vocês hoje. Vamos reservar um momento para ouvir o que saiu da boca de J.D. Hall. Ele diz: quando a promessa é dada a Abraão e a descendência de Abraão, Paulo diz que não está escrito descendências no plural, mas sim descendência no singular. A promessa não é dada aos judeus. A promessa é uma referência à descendência de Abraão, que é Jesus Cristo, porque Jesus era da linhagem de Abraão. Portanto, a promessa não é abençoe os judeus e Deus te abençoará. A promessa é abençoe Cristo e Deus te abençoará. Não apenas essa promessa é só para Cristo, mas ao final do capítulo 3 de Gálatas, o apóstolo Paulo diz: vocês são os herdeiros da promessa, ou seja, essa promessa é estendida a nós. E assim, a ironia é que existem esses chamados sionistas cristãos que acreditam que precisamos abençoar os judeus para que Deus nos abençoe e, na verdade, eles estão abrindo mão da própria herança. Essa é a nossa promessa. Eu sou um filho de Abraão. Se você é cristão, você é um filho de Abraão. Nós recebemos o herdeiro, ou melhor, nós recebemos as promessas de Abraão porque as herdamos pela virtude da adoção em Jesus Cristo. Então, o pastor J.D. Hall, junto com Tucker Carlson, está nos dizendo que é ok abençoar Jesus e esquecer daqueles judeus, porque agora aqueles que permanecem em Jesus se tornam o povo escolhido, que tomou completamente o lugar da descendência física de Abraão. Quero explicar para você que essa afirmação que você acabou de ouvir com seus próprios ouvidos de J.D. Hall não é apenas uma narrativa falsa. Ela não é sustentada por Gênesis 12 nem por Gálatas capítulo 3. Toda a doutrina falsa que Tucker Carlson e J.D. Hall estão apoiando se baseia em um mal-entendido de Gálatas capítulo 3. Agora, antes de entrarmos nisso para descobrir a falácia, é importante olharmos especificamente para o texto de Gênesis capítulo 12, porque J.D. Hall destacou: bem, está escrito descendência. Não diz descendências, não fala dos judeus, a bênção vem de Jesus. Por que nos importarmos com os judeus? Quem se importa com os judeus? Nós temos Jesus. Essa é a essência do argumento. Ouçam o que está no capítulo 12 de Gênesis. Está escrito: então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Prestem atenção, eu farei de você uma grande nação. Eu o abençoarei e engrandecerei o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Quero que prestem atenção ao fato de que essa bênção específica é uma bênção que é transmitida a uma nação através de Abraão. Ela é transmitida a uma nação. Aqui é usada a palavra no hebraico goi, que se refere a uma nação. Minha pergunta para você, J.D. Hall, é: qual nação seria a nação física de Abraão, Isaque e Jacó? Que nação é essa que por meio da linhagem de Jacó nos deu Judá, as 12 tribos? Esta é uma promessa ao povo judeu, à nação de Israel, fisicamente. Não podemos mudar o texto, não podemos manipular o texto. É uma promessa a uma nação através de um indivíduo cujo nome é Abraão. Então, o que fazemos com Gálatas capítulo 3? É importante que entendamos isso no contexto. O argumento de J.D. Hall é que Jesus veio e agora os cristãos se tornam os herdeiros em vez do povo judeu, que são os herdeiros, porque isso se assemelha a uma única semente, e essa semente é Jesus e não os judeus. Ouçam o que está escrito em Gálatas capítulo 3, do versículo 15 ao 17. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz "e aos seus descendentes", como se falasse de muitos, mas ao seu descendente,
dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Supostamente, Paulo é um antissemita. Paulo acredita em uma teologia da substituição. Ele está nos dizendo aqui que a semente é Yeshua. No português, ele é Jesus. E é nisso que J.D. Hall baseou todo o seu argumento de não apoiar os judeus, de não se posicionar ao lado de Israel. Num único versículo de Paulo, toda essa teologia é construída e estabelecida. Isso é muito perigoso, amigos, porque a contextualização é muito importante. Mas espere, antes de chegarmos à contextualização, nos certifiquemos de que lemos o que está escrito. Porque J.D. Hall continua, com Tucker incentivando, dizendo, bem, agora somos os herdeiros e os legítimos filhos de Abraão. Nós substituímos os judeus. Enquanto ele continua atacando os sionistas cristãos que dizem, não, os judeus não foram substituídos. Ouçam isso. Em Gálatas capítulo 3 está escrito, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem gentio, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Além disso, se vocês pertencem a Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Esse é exatamente o argumento de J.D. Hall, quando você, J.D. Hall, diz, olha, estou lendo para você, Paulo, exatamente o que Paulo está dizendo. Precisamos entender a narrativa perigosa que está sendo apresentada. Essa narrativa, amigos, não apenas apoia a teologia da substituição e a teologia do substitucionismo, mas faz algo ainda mais sério do que isso. Está substituindo a palavra de Paulo de toda a Bíblia e das Escrituras. E para Tucker Carlson e para J.D. Hall, eu digo que uma coisa com a qual todos devemos concordar é a palavra de Deus. Mesmo sendo judeu e rabino, hoje citarei apenas as próprias Escrituras da Bíblia Sagrada. Qual que é a narrativa falsa? Deixe-me apresentar alguns pontos. Ponto número 1, a falácia é que, de alguma forma, ao receber e abençoar Cristo, isso agora é a bênção suprema, ou que abençoar Cristo substituiu abençoar os judeus. O que significa você nem precisa abençoar os judeus. Nós temos o super-judeu, nós temos o judeu supremo, o nome dele é Jesus. Não precisamos ter nenhuma conexão ou bênção para o povo judeu, porque temos o maior judeu de todos os tempos, Jesus de Nazaré. Número 2. Os cristãos, de acordo com esse pensamento teológico, agora substituíram os judeus como os legítimos herdeiros da promessa. É isso que J.D. Hall está dizendo. Novamente, vamos ouvir mais uma vez. Não sou eu quem está dizendo isso. Ele que diz isso. Ouçam mais uma vez. E, francamente, qualquer um que acredita em Jesus é mais um autêntico filho de Abraão do que qualquer judeu que não acredita. Então, no fim das contas, francamente, essa é a minha terra prometida. Porque as Escrituras dizem que eu sou co-herdeiro com Jesus Cristo, não eles. Eu sou o co-herdeiro. Aqui está, número 3. A bênção dos judeus foi retirada porque eles rejeitaram Jesus. J.D. Hall faz esse ponto repetidas vezes. Por causa da rejeição dos judeus a Jesus, sua descendência, sua bênção, mesmo que a bênção seja dada a uma nação. Não podemos tirar isso do contexto. De alguma forma, a bênção agora passou para os gentios. E uma das coisas que ele disse repetidas vezes é que Gálatas está falando com gentios que estão em um processo que J.D. Hall não menciona, mas eu estou mencionando, um processo de se colocar sob o jugo da Torá. O livro inteiro de Gálatas tenta responder a essa pergunta. Os gentios devem ser circuncidados, devem ser judaizados, e no início Paulo diz que este é um falso evangelho. Os gentios devem permanecer gentios e os judeus devem permanecer judeus. Ele faz questão de deixar esse ponto bem claro. E Paulo está argumentando aqui, o argumento de Paulo é que a aliança com Abraão foi estabelecida 430 anos antes da Torá de Moisés, porque a promessa original foi baseada na fé e não na Torá. Então alguns intérpretes diriam,
Bem, veja bem, Jesus veio e agora tudo se cumpriu inteiramente em Jesus. Afinal, ele diz que não há judeu nem gentio, não há homem nem mulher. A etnia não é mais importante. Mas será que é realmente sobre isso que Paulo está falando? A resposta é não. Paulo está falando sobre igualdade de status em termos de salvação, não em termos de promessas, não em termos de relacionamento em uma aliança, não em termos de papel e não em termos de responsabilidade. Ele está falando sobre o status da salvação. Os gentios precisavam saber se era necessário ou não serem circuncidados para serem salvos. Esse era o contexto de Gálatas, capítulo 3, e não podemos tirar isso do contexto. Vamos entender a falsa narrativa do que está sendo apresentado a nós, amigos. Primeiro, J.D. Hall e Tucker Carlson presumem que a promessa se cumpre em Cristo, como eles disseram, e não em Israel. Novamente vamos ver o que a Bíblia diz. Esta é a conexão com Gênesis 12 que J.D. Hall faz, mas aqui está o que a Bíblia diz. Está escrito, e eu cito, eu farei de você uma grande nação. Eu o abençoarei e engrandecerei o seu nome, e você será uma bênção. Ele perdeu completamente o ponto. A razão pela qual o povo judeu é o povo escolhido não é porque eles são melhores, mas porque foram escolhidos para serem uma bênção para o mundo. É por isso que está escrito no livro de João, a salvação vem dos judeus. É claro que você deve algo ao povo judeu. J.D. Hall diz e zomba do querido Mike Huckabee, que disse, você deve muito ao povo judeu. E J.D. Hall responde, você não deve nada ao povo judeu. Como você pode dizer algo tão herético quando a própria Bíblia diz que a salvação vem dos judeus, onde Gênesis capítulo 12 é uma promessa para uma nação? Primeiro, você precisa entender que a promessa de Gênesis 12 é para uma nação, e essa nação é Israel, é para Abraão, Isaque, Jacó, as 12 tribos, Judá e assim por diante. É claro que é para o povo judeu, porque há uma dúvida sobre isso. Agora, vamos chegar ao ponto da questão. O que fazemos com Gálatas capítulo 3? Será que Paulo realmente apoia o antissemitismo e a teologia da substituição? É muito improvável. Mas como vocês podem observar, pessoas como J.D. Hall costumam tirar versículos do contexto para confundir os cristãos. Os cristãos estão ficando confusos agora, e eu digo a vocês, cristãos, não fiquem confusos. A premissa é a seguinte: Jesus é a fonte de bênção para os gentios, não Israel. No momento em que Jesus veio, Jesus substituiu Israel e você não precisa mais dos judeus. Gentios, vocês não precisam dos judeus. Aqui está o problema. J.D. Hall nos diz que você precisa ter confiança somente no Filho de Deus. Bem, eu tenho um desafio para vocês. Tucker e J.D. Hall, leiam a sua Bíblia. Quem é o Filho de Deus? Sem interpretação rabínica, apenas a exegese da leitura da Bíblia. Deixe-me educar vocês para que voltem e leiam esses versículos. Em Êxodo 4, versículos 22 a 23, assim diz o Senhor, Israel é o meu filho primogênito, portanto, tomem nota disso. Israel é o primogênito. Israel também é chamado de filho de Deus. De acordo com Oséias 11, versículo 1, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Também em Jeremias capítulo 31, um capítulo que trata da nova aliança, diz que Israel tem um pai, e o pai de Israel é o próprio Deus. Está escrito assim, eu sou o pai de Israel e Efraim é o meu filho primogênito. Irmãos e irmãs, dizer que o Filho é somente Jesus e afirmar que o Filho não é Israel é o mesmo que violentar as Escrituras.
Pelo contrário, aquele que pertence a Jesus está sendo adotado e enxertado no que Paulo chama em Efésios capítulo 2 de a comunidade da casa de Israel. Ele não substitui Israel, ele não muda Israel, ele não toma o lugar de Israel. Na verdade, ele se torna um filho adotivo de um Israel coletivo, e J.D. Hall parece não entender isso. Ele acredita agora que, por crer que Jesus é o Filho de Deus, pode ir até o outro Filho de Deus, que é Israel, e amaldiçoar Israel. Não, você não pode fazer isso, pois Jesus é um judeu. E se você é contra Israel, se você é contra o menor deles, o menor de todos eles, se você é contra os judeus, você está contra o próprio Jesus. Darei um outro exemplo, e espero que isso possa alcançar muitos cristãos hoje. Por favor, compartilhem isso. A verdade precisava ser dita. Então, a narrativa 1 é a narrativa de que a bênção é somente através de Jesus, quando diz que é uma bênção para uma nação. A narrativa 2 afirma que Jesus é a fonte da bênção, como diz J.D. Hall, e não Israel. Isso, amigos, é uma mentira, porque Israel é o Filho de Deus e o Messias também é o Filho de Deus. Eles são um só, mas deixe-me continuar por um instante. Em Isaías 53, estamos lendo uma narrativa poderosa sobre este servo do Senhor que começa com a palavra: Eis que o meu servo será exaltado e ele será elevado. Quem é o servo do Senhor? O pastor J.D. Hall já nos explicou quem é esse servo do Senhor. Ele disse que é Jesus. Jesus é o Filho de Deus e Jesus é o servo do Senhor. Mas vocês sabem a verdade? A verdade é que o servo do Senhor também é Israel. É por isso que você não pode amaldiçoar Israel e abençoar Jesus. É impossível. Somente aqueles que abençoam o povo judeu podem então ir adiante e abençoar o Messias. Imagine alguém, J.D. Hall, vindo até você se você tem um filho e uma filha e eles querem se casar com seu filho ou filha. Mas eles dizem ao seu filho ou filha: eu te amo, mas odeio seu pai. Você conseguiria formar uma família com essa pessoa? Absolutamente não. A família de Jesus foi, é e sempre será o povo judeu. E, na verdade, o servo do Senhor, em Isaías 53, tem o título de Jacó e Israel. Deixe-me mostrar isso para você. Está escrito em Isaías 41:8, que Israel é o servo do Senhor. Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês descendentes de Abraão, meu amigo. No livro de Isaías 44:1 está escrito que Israel também é a nação escolhida. Mas escute agora, Jacó, meu servo, Israel, a quem escolhi. Novamente eles são chamados de servo e são chamados de Israel. Também em Isaías 44:21 está escrito que Israel, sob nenhuma circunstância, deve ser substituído. Lembre-se dessas coisas, Jacó, pois você é meu servo, ó Israel. Eu o formei, você é meu servo, ó Israel. Eu não o esquecerei. Israel jamais será esquecido. Apesar do fato de J.D. Hall estar nos dizendo que, no momento em que o povo judeu rejeitou Jesus, eles foram substituídos. Isso é simplesmente uma mentira. E Isaías 49:3 nos diz por que Israel é o povo escolhido. Israel é o instrumento para manifestar a glória de Deus, como está escrito. Ele me disse: você é meu servo Israel, em quem manifestarei todo o meu esplendor. Veja bem, amigos, Israel é o servo do Senhor. O Messias é o servo do Senhor. Israel é a nação escolhida. Yeshua é o filho escolhido de Deus. Israel jamais será substituído. Bem, J.D. Hall tentou substituir Jesus por um falso Jesus, um Jesus que não tem nada a ver com sua família. Esse é o pecado capital, meu amigo. E eu sugiro que você e Tucker se arrependam rapidamente por isso. Israel não será substituído. A igreja não substituiu Israel. E em Gálatas 3, Paulo não sugere de forma alguma que os gentios se tornaram o verdadeiro Israel.
Você pegou as Escrituras e as violentou. Absolutamente não. Israel não será substituído, nem o Filho de Deus, Yeshua, será substituído. E por que Israel foi escolhido? Isaías 49, 3 deixa isso muito claro. Israel foi escolhido como uma ferramenta para manifestar a glória de Deus às nações. Não porque Israel seja melhor, Deus me livre. Não é porque somos melhores, nós não somos melhores. Esse não é o X da questão. Israel foi escolhido para um propósito. J.D. Hall, você afirmou que acha que Israel e o povo judeu sentem que são melhores. Não, nós não achamos que somos melhores. Na verdade, somos o menor e o mais insignificante dos povos. Pelo contrário, é justamente o oposto. Deus nos escolheu porque somos os menores, porque somos os mais insignificantes, porque fomos perseguidos e porque fomos servos. Não zombe de Deus. Entenda que assim como Jesus é o servo do Senhor, Israel é o servo do Senhor. E se você realmente deseja ser abençoado por Jesus, abençoe o povo judeu e abençoe a nação de Israel. Isso não é nada complicado. Na verdade, ele diz novamente em Isaías 43, 10, vocês são minhas testemunhas, declara Deus, meu servo a quem escolhi. Em Isaías 42, 6, ele diz, eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios. Diz também Isaías 49, 6, também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Não é isso que está escrito no livro de João? Que a salvação vem dos judeus. Por favor, entenda isso. Parte dessa argumentação do Tucker e do J.D. Hall vem de um lugar de ciúme infundado. Os judeus nunca alegaram ser melhores. E se nos chamamos de povo escolhido, ser escolhido não significa ser o melhor. Se eu fui escolhido para uma tarefa, isso não quer dizer que sou melhor em nenhuma circunstância. E JD, você disse que acredita no Novo Testamento. E presumo que você acredita na Bíblia desde Gênesis até Apocalipse. Bem, permita-me apresentar um desafio para você hoje. Em Êxodo capítulo 4, versículo 22 até 23, Israel é chamado de filho. Em Mateus capítulo 2, versículos de 13 a 15, esses versículos são citados pelo próprio Mateus. E lembre-se, JD, não havia Novo Testamento escrito. A única coisa que eles tinham era a Torá, os profetas e os escritos. Era concebível que um judeu do primeiro século manipulasse, distorcesse e mudasse as palavras da Bíblia. Muito improvável. Vamos ler do livro de Mateus. Está escrito que Jesus é o Filho de Deus. Ouçam com atenção, ouçam bem isso. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse, levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Do Egito chamei meu filho. Espere um pouco, esse exato versículo está citando a Torá. Mas esse menino e o filho em Êxodo 4, 22 é Israel. Por que Mateus citaria isso e aplicaria a Jesus? Porque Mateus entendeu algo que você, Tucker, e algo que você, JD, parecem não ter entendido. Jesus e Israel são um pacote completo, e não é o Jesus da sua igreja episcopal ou da sua igreja batista. E não é minha intenção ofender os episcopais nem os batistas, mas esse Jesus é judeu. Sim, aquele que é chamado de rabino 15 vezes nas Escrituras. 15 vezes o título de rabino é atribuído a ele. Ele é judeu. E precisamos entender o que Mateus está fazendo aqui. Mateus entende que o padrão e o caminho de Israel e o caminho do Messias são os mesmos.
assim como o caminho de Abraão e o caminho da nação judaica são idênticos. E acho impressionante que você, como ministro do Evangelho, pareça não compreender um princípio tão básico. Não só você está confundindo o fato de que o povo judeu, a nação de Israel e Jesus são uma só entidade, como vai além, fazendo uma declaração chocante sobre Romanos 11. Na verdade, quero que todos ouçam o que J.D. e Tucker discutiram sobre Romanos 11. Como é que as promessas hoje atribuídas à igreja e aos cristãos estariam sendo cedidas ou até mesmo desperdiçadas quando Mike Huckabee, segundo você, ou Ted Cruz abençoam o povo judeu e eles realmente o abençoam ao contrário de você? Você está dizendo que, ao fazerem isso, eles estariam de alguma forma traindo a doutrina cristã. Vamos ouvir o que você disse. Você tem Romanos capítulo 11, que pinta na imagem da árvore da fé, na qual judeus incrédulos são ramos dessa árvore que foram cortados e separados tanto de Abraão quanto de Deus. E em seu lugar são enxertados gentios crentes. E como nós, como você bem sabe, somos trazidos para a família de Abraão e para a aliança com Deus através da fé. Então, quando alguém como Mike Huckabee ou Ted Cruz ou qualquer outro político ou pregador prega uma mensagem dizendo que se você quer que Deus te abençoe, você precisa fazer X, Y ou Z pelos judeus, eles estão distribuindo ou entregando promessas cristãs. Essas promessas são para nós. Nós as temos em Jesus. Nós somos os filhos de Abraão. Então, antes de eu tratar de Romanos capítulo 9 e Romanos capítulo 11, e ainda preciso explicar Gálatas capítulo 3, me ajude a entender direito. Deus fez promessas ao povo judeu no Antigo Testamento, e ele disse que essas promessas são eternas. E então, Jesus, que é judeu e que disse: "Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel", vem e faz um chamado ao povo judeu. E o povo judeu, em sua maioria, o rejeita. No entanto, nem todos. Então você acha que Deus é como alguém que toma de volta o que deu e agora diz ao povo judeu: "Terminei com vocês e vou substituí-los por outro grupo de pessoas"? Depois de tudo que o povo judeu passou até aqui, eu não sei que tipo de Deus você está servindo, mas eu não quero servir esse tipo de Deus. Aqui está o que o Deus de Israel diz, e aqui está o que a Bíblia diz. Veja bem, as promessas que Deus faz a Israel não dependem de Israel. E este é o ponto que você não está entendendo. Em primeiro lugar, a aliança e as promessas para Israel são eternas. Ouça o que está escrito em Oséias 2,19. Está escrito: "Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com justiça e retidão, com amor e compaixão." O próprio Deus disse que a aliança que ele deu a Israel no Monte Sinai é uma aliança eterna. Mas nem mesmo termina aí, porque você quis citar Gênesis capítulo 12 e, de alguma forma, no seu entendimento de Gênesis capítulo 12, há uma data de validade nisso em relação aos judeus. Há uma bênção para aqueles que o abençoam, mas ela diz respeito à única semente. Talvez tenha começado com os judeus, mas então, quando Jesus veio, a validade acabou e não se aplica mais aos judeus. Mas na mesma narrativa, no mesmo trecho em Gênesis capítulo 17, versículo 7, Deus diz exatamente o oposto do que você está dizendo, o que também prova que sua interpretação de Romanos 11, a qual chegaremos em um minuto, é falsa. Ouça o que Deus diz em Gênesis capítulo 17, versículo 7. "E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e entre tua descendência depois de ti." Agora, preste atenção. "Em suas gerações, numa aliança eterna, para ser teu Deus e tua descendência depois de ti." Como isso pode se aplicar aos gentios apenas ao ler o texto, quando ele usa o termo "em suas gerações"?
seu argumento desmorona completamente, porque gerações são as gerações que vieram imediatamente após Abraão. E ele diz aqui esta frase, que será uma aliança perpétua, leolam, no hebraico, para sempre. Isso não depende do povo judeu, depende do Deus que servimos. Veja bem, a aliança com Israel não se baseia na fidelidade de Israel, mas sim na fidelidade de Deus. O Salmo 105 deixa esse ponto bem claro. Diz que ele se lembra da sua aliança para sempre, da palavra que ordenou por 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque. Ele o confirmou como decreto a Jacó, a Israel como aliança eterna. De onde você tirou a ideia de que essa aliança é uma aliança com os gentios? Não é isso o que a Escritura está dizendo. Você pegou a Bíblia, manipulou a Bíblia, mudou a Bíblia para alimentar uma narrativa anti-Israel e, francamente, antissemita, que está se espalhando como um vírus entre os cristãos agora. A Bíblia diz em Oséias 2, versículo 19, Gênesis 17, versículo 7, Salmo 105 e em outras referências está escrito que a aliança com Israel é eterna, é uma aliança com as gerações de Abraão, Isaque e Jacó, ou seja, a linhagem física do povo judeu. É claro que os gentios devem ser uma bênção para o povo judeu, porque Deus disse isso. Não porque eu disse, mas porque Deus disse. Mas vamos levar o seu argumento um passo adiante. Porque você quer sugerir, de alguma forma, que Jesus veio e de forma mágica tudo mudou e de alguma maneira Deus diz, vamos recomeçar, estou começando tudo de novo com um novo grupo de pessoas, mesmo que tudo diga exatamente o oposto. Bem, adivinha? Mesmo na promessa da nova aliança que você tanto gosta de citar, que você acabou de citar para nós, na verdade, sabe de uma coisa? Vamos apenas ouvir o que você disse sobre a nova aliança. Aqui está o que você disse sobre a nova aliança. Jesus institui a nova aliança em seu sangue. E por isso, somente pela graça de Deus, somente pela fé, somente em Cristo, somos redimidos pela fé nisso. E então nos tornamos o povo escolhido de Deus. Então, deixa-me ver se entendi direito. A nova aliança chega e todas as promessas que foram feitas a Israel foram anuladas? Veja bem, a nova aliança em Jeremias capítulo 31 é uma promessa que também é dada aos judeus. Ouça o que está escrito. Eis que vem dias, é uma declaração de Adonai, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Você ouviu neste texto os gentios? Na verdade, não. Até mesmo a promessa da nova aliança de Jeremias 31 é uma promessa para os judeus. Tenho certeza que você está irritado agora. Isso quer dizer que os judeus são um grupo exclusivo e só eles recebem a aliança? É engraçado, você citou Romanos 9, mas em Romanos 9, Paulo diz que todas as alianças, todas as promessas, todo o trabalho, tudo pertence ao povo judeu. Acho que você, como cristão, você deveria ser muito grato por Jesus ter vindo ao mundo para lhe dar acesso às alianças de Israel. E além disso, você deve se arrepender. Porque se não houvesse o povo judeu, Jesus não poderia ter vindo ao mundo, e é o povo judeu que está carregando esse vaso e continuará carregando esse vaso no futuro para ser a luz do Messias para o mundo. Que declaração chocante! Veja que até mesmo na nova aliança, em Jeremias 31, quando lemos Jeremias 31, 31, alguém poderia argumentar, como você está argumentando, que quando o texto diz Israel, na verdade está se referindo à igreja, embora isso não esteja escrito. E é exatamente essa a sua substituição e a sua teologia antissemita da substituição. Mas mesmo que você leve isso adiante, não pode ignorar o que está escrito em Jeremias 31, 5 versículos depois, do 36 ao 38, ele diz o seguinte: somente se estes decretos desaparecerem de diante de mim, declara o Senhor,
os descendentes de Israel deixarão de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor: se os céus em cima puderem ser medidos e os alicerces da terra embaixo puderem ser sondados, então eu rejeitarei os descendentes de Israel por tudo o que eles têm feito, diz o Senhor. Você sabe o que o Senhor diz? Ele diz: eu nunca rejeitarei o meu povo. Eu nunca rejeitarei o meu povo, não importa o que eles façam. E não importa o que eles façam, eles são o meu povo e eu sou o Deus deles, e eu não rejeitarei esse povo. Então, o que te dá autoridade e permissão para acreditar que alguém como Paulo, que disse após sua conversão, eu sou um fariseu, sugeriria que Paulo afirma que Jesus substitui o povo judeu e que a bênção dos judeus não é necessária? Pelo contrário, no seu caso e no caso do Tucker, vocês estão indo contra o povo judeu e não percebem que estão lutando contra o próprio Jesus. Todas essas promessas de Gênesis 17, 7, até o Salmo 105, até Jeremias 31, todas essas promessas que acabei de mostrar para você, de que Israel nunca, ouça isso, nunca a descendência de Israel deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. Isso é o que Deus diz. Se os céus em cima puderem ser medidos, os céus podem ser medidos? Eu acho que não. E sim, Israel nem sempre foi perfeito aos olhos de Deus. E sim, precisamos orar por Israel, sem dúvida alguma. Mas afirmar que um pai deixa de amar o próprio filho, simplesmente porque o filho é travesso, isso significa que esse pai é um pai extremamente ruim. Essas promessas são irrevogáveis. Não por minhas próprias palavras, mas pelas palavras do próprio Jesus, como ele diz em Mateus 5, 17 a 18. Não pensem que vim abolir a Torá ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da Torá a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Na verdade, no Evangelho de Lucas, essa mensagem é repetida de uma forma que soa ainda mais extrema. Está escrito em Lucas 16, versículo 17. É mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Mas do que é que você está falando agora, Tucker? Deus não brinca com essas coisas. Ele nunca muda de ideia, pois a sua aliança é eterna. Você compreendeu as palavras de Paulo de um jeito totalmente errado. E você construiu uma teologia que é anticristã, francamente anti-Israel, anti-Messias e anti-Novo Testamento, para se encaixar no seu ódio infundado contra o povo judeu. E eu estou te chamando hoje. Ainda não é tarde para se arrepender. Nós, os irmãos judeus, os que creem em Jesus e os que não creem em Jesus, estamos entristecidos. Estamos entristecidos. Você pode fazer tanto bem na mídia. Por que você está perseguindo os irmãos de Jesus agora? Por que você está fazendo isso? O apóstolo Paulo afirma claramente em Gálatas, capítulo 3, que não há judeu nem gentil, não há homem nem mulher. Mas então, o mesmo homem que diz isso em Gálatas, diz em Romanos 1,16, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Em Romanos, capítulo 2, versículos 9 e 10, ele disse: haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas haverá glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. 3 vezes Paulo diz, primeiro ao judeu. Espere um pouco, se não há judeu e não há gentio, e agora vocês se tornaram os verdadeiros herdeiros das promessas de Abraão, como vocês sugerem, porque Paulo diria, primeiro ao judeu. E porque Paulo diria que todo Israel será salvo se o novo Israel é a igreja. Sua lógica está desmoronando.
E eu te encorajo hoje a repensar sua posição, a se arrepender dessa posição herética e a voltar para a fé. O que Paulo está realmente dizendo? Será que Paulo acreditava em uma teologia da substituição do povo judeu? De maneira nenhuma. Ele diz isso em Romanos 11:1. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Ele pergunta, Deus abandonou o seu próprio povo? Ele diz, claro que não. Por quê? Porque Paulo entendia que o que Deus diz, Deus vai cumprir como algo imutável, não importa o que Israel faça. Paulo acreditava exatamente no que está escrito no Salmo 105, exatamente no que está escrito em Gênesis 17, versículo 7, uma promessa para a nação de Israel, para o povo judeu. Ele acreditava que as promessas são eternas. Por que você está dizendo agora aos cristãos que as promessas são para os cristãos? E ainda pior, você diz aos cristãos que os judeus agora estão roubando as promessas deles. Esse não é o caso. Isso não é verdade. E Paulo discordaria de você. Está escrito em Romanos 11, versículos 11 e 12. Novamente pergunto. Acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Pelo contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, a fim de provocar ciúme em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, isto é, se o fato de Israel ter sido colocado temporariamente em uma condição menos favorecida do que a dos gentios está trazendo riquezas a estes últimos, quanto mais significará a sua plenitude? Tucker, você está lendo a sua Bíblia? Pelo amor de Deus, ele está dizendo aqui que você deveria ser grato pelo fracasso dos judeus. O fracasso dos judeus em reconhecer Yeshua faz parte do plano de Deus para que os gentios como você possam chegar a Jesus. Você não deveria ser grato pelo povo judeu? É claro que você deveria ser grato pelo povo judeu. Se não fosse pelo povo judeu, quem levaria a mensagem do Evangelho para o mundo? Pelo amor de Deus, o cristianismo não existiria. E aqui ele está nos dizendo que isso é temporário, é algo temporário. Como você pode pensar que as promessas feitas para o povo judeu tenham sido anuladas nos dias de hoje? E ele diz, na verdade, você ainda não viu nada. Quando Israel receber o Messias, o mundo inteiro, e eu oro para que você seja incluído, será abençoado hoje. Em vez de fazer um programa para mostrar ao mundo o quão terríveis são os judeus e deturpar Jesus que vive em você, como você afirma, por que você não se torna um amigo do povo judeu para que o povo judeu veja o quão judeu Yeshua é? Ele não é um palestino, meu amigo, ele é o maior dos judeus, que em Mateus 23 lamentou e chorou por Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta até que digam, seja bem-vindo no nome do Senhor. Veja bem, o fracasso e a rejeição de Israel representam restauração para o mundo. Por que um gentio deveria abençoar um judeu que não acredita em Jesus? A resposta é dada pelo próprio Paulo. Ele diz, pois se o fato de terem rejeitado Yeshua, Jesus, significa reconciliação para o mundo, o que significará a sua aceitação? Será vida dentre os mortos. Você está ouvindo o que estou dizendo? Isso significará vida dentre os mortos. Todos nós devemos uma grande gratidão ao povo judeu, sem dúvida alguma. Sem o judaísmo, sem a Torá, sem o povo judeu sendo perseguido, o Messias não poderia ter vindo ao mundo. E serão eles que o receberão quando ele retornar. E eu sei que você diria novamente que estou tornando isso algo exclusivo dos judeus. De forma alguma. Na verdade, é exatamente o contrário, e daqui a pouco vou explicar por quê. Mas antes de chegar lá, veja bem, precisamos corrigir a interpretação de Gálatas 3 até Romanos 11.
Vocês dizem que, em Romanos 11, ele está cortando os judeus fora, que está dizendo, hasta la vista, adeus judeus, e que Deus acabou de vez com os judeus. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo exatamente o oposto. JD, você precisa assumir as suas palavras. Se você é realmente um homem de Deus, precisa assumir isso de uma vez. Você corrompeu as palavras da Bíblia. Aqui está o que Paulo realmente diz. Romanos 11, do versículo 17 ao 20. Mas se alguns dos ramos foram cortados, e você, sendo uma oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade deles, e você permanece pela fé. Portanto, não sejam arrogantes. Pelo contrário, tenham temor. O que Paulo está nos dizendo aqui, isso é exatamente o oposto do que você está fazendo. Você se chama de crente, mas Paulo diz que você não deve se orgulhar da sua fé em Jesus e dizer, eu sou o povo escolhido, eu sou o novo Israel. Todos nós já ouvimos suas palavras, assuma as suas palavras. Você é apenas um ramo da oliveira brava, que foi enxertado e agora precisa aprender sobre a árvore. E a árvore se chama Israel, não é a igreja. Assim todo Israel será salvo. E entenda o que Jesus fez aqui. Jesus veio, assim como Abraão veio, para que você tenha acesso, para que você receba um ingresso, para ser adotado na grande família. Mas você sabe, dentro de uma família existem diferentes papéis e diferentes responsabilidades. Existe o irmão mais velho, o irmão mais novo, existe o bebê. Eles não têm os mesmos papéis e responsabilidades. Você, meu amigo, vocês cristãos, são os irmãos mais novos. Isso não significa que são os irmãos menos favorecidos. E esse é o perigo no que Tucker e JD estão tentando nos dizer. Que de alguma forma ser enxertado significa equivalência, que somos todos iguais. Nós não somos iguais. Nós não somos iguais. Um homem não é como uma mulher. Um judeu não é como um gentio. Estamos em união, assim como em um casamento, marido e mulher têm papéis diferentes. É uma linguagem de casamento. Em um casamento judaico, você assina uma ketubá. O noivo tem a sua responsabilidade e a noiva tem a dela. Aqueles que foram incluídos, alegrem-se, porque nós, como judeus, nos alegramos por vocês. Glória a Deus. Deus fez algo grandioso através de Jesus para trazer vocês para a nossa família. Mas ao entrar para a nossa família, não amaldiçoem o restante da família. Isso significa que você realmente não faz parte da família. Por que ele os trouxe para a família? Por que os judeus tiveram que falhar? Porque eles são estúpidos ou burros? Não, é porque ele tem um plano para nos mostrar o quanto pode agir através dos menores. Ouçam o que está escrito. Pois, irmãos, quero que compreendam esta verdade que outrora Deus ocultou, mas agora revelou, para que não imaginem saber mais do que realmente sabem. É que o endurecimento, em parte, sobreveio a Israel, até que o mundo gentil entre em sua plenitude. E é desta maneira que todo Israel será salvo. O que ele está dizendo aqui? Ele abriu um caminho para você entrar como uma semente espiritual, enquanto Israel, o povo judeu, é a semente física, porque ele tem um plano para que você provoque ciúmes no povo judeu. Tucker, tenho uma pergunta para você. Você leu a mídia de Israel? Quantos judeus você provocou ao ciúme em cristão? Você diz que esse é o seu dever cristão. Deixe-me te dizer uma coisa. Você afastou milhares e milhares, dezenas de milhares de judeus do Evangelho, afastou-os de considerar Jesus. E aí você se pergunta por que eles amaldiçoam Jesus? Porque o Jesus que vive em você
não é o Jesus do Novo Testamento, meu amigo. E, sinceramente, eu oro para que o Espírito Santo possa alcançar o seu coração. O seu e o de J.D. Hall. Não é tarde demais para corrigir e entender algo. Se você quer receber a bênção de Jesus e se tornar a semente, você precisa ser uma bênção para o povo judeu. Mike Huckabee está absolutamente certo. Ted Cruz está absolutamente correto. Romanos 11, 28 e 29 diz o seguinte: quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Mas quanto à eleição, eles são amados por causa dos patriarcas, pois os dons gratuitos de Deus e o seu chamado são irrevogáveis. Como é que você tem a audácia de dizer aos cristãos que o chamado sagrado, as promessas e as alianças do povo judeu foram anuladas porque Deus nos substituiu? Você deveria se envergonhar de dizer algo assim. Nos evangelhos estamos em contenda, mas no caso de sermos escolhidos por Ele, ninguém tirará o amor do Pai por nós, sob nenhuma circunstância. E isso, amigos, não depende de nada além das palavras contidas no Salmo 136. Sua misericórdia e graça duram para sempre. Então, como podemos nos reconciliar? Agora que vemos a grande falácia, o grande erro, o grande equívoco nas palavras de Tucker e J.D., que francamente estão espalhando veneno pelo mundo e eu não sei, talvez não conheçam a Bíblia tão bem quanto pensavam. Talvez precisem voltar para a escola bíblica, talvez achar uma outra igreja. Tucker, que tal isso? Mas como podemos reconciliar o que Paulo diz quando ele afirma que é uma única semente e que ele é Jesus e agora somos co-herdeiros? Como assim? Obviamente, o que J.D. Hall diz está errado, como já provei repetidas vezes. Ele não tirou as promessas de Israel, ele não está substituindo Israel. Todas as promessas são para Israel. E agora ele tem expandido essas promessas para aqueles que estão vindo por meio de Jesus. E quem é que está vindo por meio de Jesus? É só aquele que confessa Jesus? Quero lembrá-lo que até os demônios creem. São aqueles que creem em Jesus e que também amam a família de Jesus. Nós, o povo judeu, somos a família de Jesus. E tudo o que você faz ao menor deles, você faz a ele. Essas são as palavras do próprio Jesus. Como reconciliamos isso? Vejam comigo o que o profeta Zacarias diz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão: nós vamos com você no singular, porque ouvimos que Deus está com vocês. Vai haver um fenômeno. E eu não acho que o J.D. compreenda os cristãos sionistas. Você sabe quem são os cristãos sionistas? São aqueles que cumprem este versículo em Zacarias 8, 23. Eles estão se apegando a um único judeu. Foi isso que ele disse. Eles vão segurar na barra das vestes de um judeu. Quem é esse judeu de quem eles seguram a barra das vestes e dizem: deixe-nos ir com você? É Jesus, ok? Você me pegou uma única semente, Jesus. Mas olhe para a resposta ao segurar em Jesus, o único judeu, pois ouvimos que Deus está com vocês. A quem o vocês está se referindo nunca pode se aplicar a Jesus. O conhecimento básico de hebraico nos diz que o segundo vocês está no plural. Não está no singular. Veja bem, esses dois vocês, o você no singular, Jesus, e o vocês no plural, Israel, são um só e o mesmo. Hoje eu o convido a ler a Bíblia novamente e a se arrepender dessa visão tóxica e antissemita, não apenas a respeito do povo judeu, mas também do próprio Paulo. E para todos os que estão nos assistindo nesta santa noite, apeguem-se às palavras de Paulo. Ele diz: examinem tudo e retenham o que é verdadeiro. Hoje eu apresentei as Escrituras para vocês.
Se este vídeo hoje foi uma bênção para vocês, compartilhem com outros, curtam e apoiem ministérios como a Havat Ami, que defende a verdade. E para aqueles que se opõem à verdade, eu faço um convite, venham agora e vamos raciocinar juntos. O Senhor está batendo à nossa porta. Vejo vocês no próximo episódio.